Senhor Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros e Senhores Deputados, quis a história que o Sr. Primeiro-Ministro começasse este debate do orçamento referindo-se à minha rede social de TikTok. E por isso hoje, dirigindo-me aos portugueses, vou-lhes pedir desculpa pelo exercício que fiz. Fui ver as redes sociais do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal e descobri um texto que nos orgulha a todos. Hoje, pela manhã, António Costa publicou isto. Este não é só um orçamento de Estado, é o orçamento dos portugueses. E eu disse, que diabo? Será que alguém acreditou nisto? Será que alguém seguiu isto? E tive a curiosidade de ir ver. Pergunta ao país se sabe quem são os dois primeiros gostos desta publicação. Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva. São estes ministros que gostam da publicação de António Costa. Mas, Senhor Primeiro-Ministro, eu fui ver o que diziam os seus seguidores, não os meus, não o de Luís Montenegro, ou de Rui Rocha, ou de Mariana Mortágua, fui ver o que diziam os seus seguidores. E se o Sr. Presidente de algumas bancadas me der permissão, eu vou ler alguns destes comentários. Tudo seguido à frente de qualquer jornalista que possa confirmar. Como pode dizer isto, o orçamento com a maior carga fiscal de todos os tempos? Mas quem foi o iluminado que escreveu esta publicação? Os portugueses, ao lerem este texto repleto de barbaridades, revoltam-se. Pouca vergonha! Não mencionas que o Orçamento de Estado é apenas para aumentar o IUC, o IMI e por aí fora? Senhor António Costa, ouçam este. Você faz o Estado Novo e os seus dirigentes parecerem heróis! Heróis! Isto é dito pelos seguidores de António Costa. Ó Costa vai... Este não posso. Pelo que percebi, está a dar 5 tostões e a retirar 15 de outra mão. Vergonhoso fazedor de ilusões. O homem que desgraçou Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, hoje, quando acabar este debate, eu vou-lhe entregar estes comentários todos. Porque pense nisto. Se os seus seguidores pensam isto, o que é que pensarão os portugueses que estão em casa? O que é que pensarão os portugueses que estão em casa? Senhor Primeiro-Ministro, à hora a que chegamos aqui, as casas dos portugueses aumentam em média 40%. 40% foi o aumento da média que portugueses que nos estão a ver sabem que lhes sai do salário e da pensão para pagarem a sua casa. Mas o seu governo, mesmo vendo os bancos aumentar o lucro todos os dias e todas as semanas, preferiu escolher a banca àqueles que trabalham, pagam impostos e sustentam este país. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, vamos ter bancos com 11 milhões de lucro por dia. Sublinho, 11 milhões de lucro por dia, quando há portugueses que não têm 11 euros por dia para gastar. E isso é a responsabilidade deste governo. Senhor Primeiro-Ministro, senhores ministros, hoje será a noite de Halloween. E na noite de Halloween diz a definição que se contam histórias assustadoras e filmes de terror. Nenhum português precisará disto esta noite, porque terá o filme de terror deste Orçamento do Estado para poder puxar para trás, ver nos jornais da noite e ler nos jornais do próximo dia. O nosso Halloween está feito. É este filme de terror com estas caras aqui à nossa frente, com o terror dos impostos que vão aumentar todos os dias para todos os portugueses. É que este orçamento não hipoteca só o presente, ele hipoteca também o futuro. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, enquanto promete viagens em pousadas, viagens de comboio, estadias em pousadas, os nossos jovens imigram, porque este governo não lhes dá solução para poderem ficar. No país dos países da Europa onde saem mais tarde de casa, eles olham para este Orçamento do Estado e perguntam-se que soluções têm. Não têm nenhuma. Só que nem sequer são só os jovens que não veem soluções. As grávidas não sabem para que hospital ir. Os doentes não sabem se o seu centro de saúde estará aberto ou se estará fechado. E mesmo os senhores deputados do Partido Socialista votarão hoje a cruzar os dedos, porque muitos dos centros de saúde das vossas terras estão fechadas à hora a que estão aqui a votar o Orçamento do Estado. Barcelos, Loures, Almada, Santa Maria, Caldas da Rainha, Algarve, Alentejo, Açores, Madeira. Não há local deste país com urgências que não estejam encerradas, portas que não estejam fechadas, sem solução que este governo tenha vindo aqui hoje para apresentar. Mas no ano
em que vamos pagar mais impostos, perguntávamos. Mantém-nos este governo ao menos seguro e a justiça a funcionar? E sabemos que não. O orçamento da administração interna vai diminuir 6,7%. E temos que dizer na cara do PS porquê. Porque no ano em que corremos todos o maior risco do terrorismo da nossa história, no ano em que corremos o maior risco com a imigração descontrolada, em que mais de 1 milhão de não portugueses residem em Portugal, o Governo teve a ideia brilhante de extinguir o CEF, abrindo-nos à rota do terrorismo e à rota do crime internacional. Essa é a sua enorme responsabilidade. Perguntamo-nos, por isso, no debate final deste Orçamento do Estado, estaremos a ficar mais ricos? Estaremos a enriquecer? Merece este Governo a nossa confiança por nos estar a dar mais rendimento, mais dinheiro e mais pensões? Os números são claros para quem quiser ver. Em 2000, o PIB per capita português era de 85%, a média da União Europeia. Sublinho, 85% em 2000. Em 2023 é de 67%. Meus senhores, vocês só são campeões numa coisa: em tornar-nos cada dia mais pobres e a tornar Portugal cada dia mais pobre. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, porquê é que os seus seguidores pensarão isto de si e deste Governo? Se calhar porque há mesmo um brutal aumento de impostos neste Orçamento do Estado. Se calhar porque este é o orçamento de maior austeridade da última década. Porque precisamente diz aos portugueses que irão pagar menos IRS, mas depois aumenta todos os impostos que afetam a sua vida. E eu sei que quem nos está a ver se pergunta, mas que impostos são esses que vão aumentar? Pensem bem, o IVA zero acaba, afeta os mais pobres. Os carros mais antigos pagam mais imposto, afeta os mais pobres. Aumentam os impostos especiais sobre o consumo, afeta todos. Aumentam os impostos e aumentará o IUC e o IMI, que afetará a todos. Meus caros, isto tem apenas um nome. Este é o orçamento da vigarice, da aldrabice e do aumento da carga fiscal. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, em 2024, não só estes jovens que estão aqui connosco, como todos os que assistem pela televisão a esta discussão, pagarão mais por comer, pagarão mais para abastecer o carro, pagarão mais por ter casa, pagarão mais por ter carro, pagarão mais porque terão um carro que não é aqueles carros de gama alta em que os membros do Governo se deslocam. São carros anteriores a 2007 que não conseguem pagar imposto. E o Governo diz muito facilmente: a nós não nos afeta porque nós não pagamos imposto sobre os automóveis, mas vamos pô-lo aos mais pobres dos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, hoje devíamos nos perguntar assim: porquê é que estamos a pagar estes impostos todos? Porquê é que a classe média é cada vez mais asfixiada ao ponto de não ter nada para poder deixar, para dar aos seus filhos ou para deixar na sua herança? E a resposta, infelizmente, ano após ano do seu orçamento, ano após ano destas contas, a resposta é sempre a mesma. Estamos a pagar estes impostos todos para subsidiar as clientelas do Governo, quem não quer trabalhar e quem não quer fazer absolutamente nada em Portugal. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, porque nada custará mais a quem nos está a ver, jovens ou menos jovens, do que olhar para o país que o Sr. Primeiro-Ministro criou nos últimos anos. Um país onde quem vem de fora tem tudo de mão dada e mão beijada. Um país em que quem chega de fora tem uma casa, se calhar um carro, um trabalho e um subsídio para viver. Mas aqueles que cá trabalharam uma vida toda, veem apenas a sua crua realidade de pagar mais impostos, sustentar os gabinetes do Governo e sustentar aqueles que não querem fazer nada. É este país de duas dimensões, em que os veem e têm tudo, em que algumas minorias nada fazem e têm tudo, e os que pagam são os mesmos de sempre, os que trabalham, os que trabalharam e os que sustentam este país. Senhor Primeiro-Ministro, ao cair do pano e desta discussão, nem uma promessa conseguiu cumprir, que prometeu acabar com os sem-abrigo. Os sem-abrigo aumentaram 80% nos últimos 4 anos. Nem com os sem-abrigo que prometeram acabar conseguiram fazê-lo. Nós já não temos esperança. E sabemos que
só no fim deste governo Portugal poderá ter esperança. Num dos momentos... Concluiu o seu Vou tempo. concluir. Peço que termine a sua intervenção. Num dos momentos mais inspiradores da sua vida, Winston Churchill disse isto. A única... Eu sei... Peço silêncio na sala. Eu sei que preferiam que eu citasse Lula da Silva ou Nicolás Maduro, mas vai ser mesmo Winston Churchill que vamos citar para terminar. Porque eu não gosto de citar bandidos. Vou citar Winston Churchill que disse... Senhor deputado, não pode dirigir-se assim na Assembleia a chefes de Estados estrangeiros, de países amigos de Portugal, sem que eu seja obrigado a adverti-lo. Os discursos injuriosos não são permitidos neste plenário. O Sr. Deputado, faz favor de concluir a sua intervenção. Concluindo, e citando Churchill, porque não é cadastrado nem esteve preso, disse Winston Churchill: a única virtude do socialismo é a distribuição igual e por todos da miséria. Winston Churchill, se conhecesse António Costa, dava-lhe hoje um grande abraço, porque ele merece pela miséria que está a criar em Portugal. Muito obrigado.